A tempestade avançava sobre o horizonte, tingindo o céu de um cinza sombrio, enquanto o homem caminhava lentamente pela estrada de terra. Seus passos eram pesados e seus olhos, vermelhos de exaustão, refletiam a dor que ele carregava há anos. Ele era um trabalhador comum, dedicado e esforçado, mas nos últimos tempos, o peso do cansaço parecia insuportável. Era estranho. Ele nunca foi de se queixar. Sempre acreditou que o trabalho duro era o caminho para tudo. E talvez isso fosse verdade, mas, por alguma razão, sua alma parecia mais pesada do que o corpo. Cada dia era uma luta, não contra o trabalho em si, mas contra algo maior, invisível, que o sugava por dentro. Com o tempo, esse peso se transformou em ira. No começo, eram apenas explosões ocasionais de frustração. Uma palavra dura com a esposa, um grito impaciente com os filhos. Mas a ira cresceu, silenciosa e voraz, até se tornar parte de quem ele era. Ele passou a culpar os outros por sua dor, seu chefe, sua família, até Deus. Por que ele estava tão exausto? Por que parecia carregar um fardo que ninguém mais parecia entender? Uma noite, após um longo dia de trabalho, ele chegou em casa e encontrou a esposa sentada à mesa. A expressão dela era séria, mas não de raiva, como ele esperava. Era de tristeza. Ela olhou para ele e ele viu nos olhos dela algo que nunca tinha notado antes. Cansaço. Não o cansaço físico que ele conhecia, mas um cansaço de alma, o mesmo que ele sentia. "Eu não aguento mais", ela disse suavemente. "Você está sempre com raiva. Eu tentei de tudo, mas nada parece bom o suficiente para você." Ele ia responder como sempre fazia, com uma justificativa rápida, algo que explicasse como o mundo era injusto com ele, mas as palavras não saíram. Algo dentro dele quebrou. Ele se deu conta de que o cansaço não vinha do trabalho, da família, ou mesmo do mundo. Era ele. Ele se tornou o próprio peso que carregava. Naquela noite, ele saiu de casa sem dizer nada. Caminhou até a velha igreja na beira da estrada, um lugar que ele evitava há anos. Não era um homem religioso, mas, de algum modo, sentiu que era ali que deveria estar. A porta estava entreaberta, e ele entrou, encontrando o silêncio acolhedor do lugar vazio. Ele se ajoelhou, algo que não fazia desde que era criança. Sua mente estava turbulenta, cheia de perguntas que ele nunca teve coragem de fazer. Por que estou assim? Por que me tornei tão amargo? Onde foi que me perdi? As respostas não vieram de imediato. O silêncio da igreja parecia apenas amplificar o vazio que ele sentia. Mas então, seus olhos se fixaram em uma passagem da Bíblia aberta no altar, e suas palavras penetraram sua mente como um sussurro que cortava a escuridão. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11, verso 28. Era como se o versículo falasse diretamente com ele. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo diferente. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Ele percebeu que o cansaço que o consumia não era apenas do corpo, mas do espírito. Ele havia se distanciado de tudo o que realmente importava, e isso o destruía por dentro. Ali, naquele chão frio da igreja, ele chorou. Chorou pela ira que o afastou de sua família. Chorou pelo arrependimento das palavras duras que disse. E mais do que tudo, chorou pela vida que ele poderia ter vivido, mas escolheu ignorar. Ao amanhecer, ele voltou para casa. Sua esposa o observava com os mesmos olhos cansados de sempre, mas dessa vez ele a abraçou. Não disse nada, porque sabia que palavras não curariam o que ele havia ferido. Mas naquele abraço havia algo que não existia antes: quebrantamento. Ele finalmente havia percebido que a resposta para o cansaço que o consumia não estava no mundo, mas em sua própria alma. A partir daquele dia, ele começou uma jornada diferente. O trabalho ainda era duro, a vida ainda cheia de desafios, mas sua alma estava mais leve. Ele havia aprendido que, às vezes, o maior peso que carregamos é o da nossa própria falta de humildade, e que apenas ao nos quebrarmos diante da verdade, podemos encontrar a paz que tanto buscamos.
Moral da história: a vida tem uma maneira curiosa de nos ensinar, de nos moldar e nos quebrar para que possamos encontrar o verdadeiro sentido da existência. Muitas vezes, passamos por longos períodos de cansaço, não só físico, mas também emocional e espiritual. Sentimos um peso constante em nossos ombros, uma exaustão que não passa com o descanso do corpo, e então nos perguntamos: por que estou tão cansado? O que está me drenando por dentro? A resposta, muitas vezes, não está no trabalho, nas dificuldades do cotidiano ou nas situações que enfrentamos. O verdadeiro cansaço, aquele que nos tira o brilho dos olhos e o vigor da alma, vem de algo muito mais profundo: a falta de paz interior, a ausência de perdão, a presença de mágoas acumuladas e a ira que nos consome. Quando nos permitimos ser governados pela raiva, pelo orgulho e pela amargura, perdemos de vista aquilo que é realmente importante. E ao fazer isso, carregamos um fardo invisível, mas extremamente pesado. Deus nos alerta sobre o perigo de deixar a ira e o orgulho tomarem conta de nossos corações. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, verso 26. Esse versículo nos lembra que sim, todos nós ficamos irritados em algum momento, mas é crucial não permitir que essa ira crie raízes em nossas almas. Quando deixamos o ressentimento e a raiva crescerem, eles transformam nossas vidas em algo pesado, cheio de dor e frustração. Nossa energia é drenada e o cansaço se instala, não apenas no corpo, mas na alma. Muitas vezes, esse cansaço é resultado de uma resistência interna. Resistimos à humildade, resistimos ao perdão, resistimos a nos dobrar diante da verdade. O orgulho nos faz acreditar que somos fortes o suficiente para carregar o mundo em nossas costas, que podemos resolver tudo sozinhos. Mas a verdade é que quanto mais lutamos contra essa rendição, mais cansados ficamos. A Bíblia nos ensina que o caminho para a paz e a leveza não está em carregar mais peso, mas em nos libertarmos dele. Jesus nos convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Esse convite é simples, mas profundo. Ele nos chama a colocar nossas cargas aos pés dele, a confiar em sua misericórdia e em seu amor para nos guiar e nos fortalecer. O que muitas vezes não percebemos é que o ato de nos aproximarmos de Deus não significa mostrar nossa força, mas nossa fraqueza. É no momento em que nos quebramos, em que reconhecemos que não podemos continuar sozinhos, que encontramos a verdadeira restauração. É comum, no meio do caos da vida, sentirmos que estamos perdendo o controle. Ficamos irados com aqueles que nos rodeiam, irritados com nós mesmos e, em alguns casos, com Deus. Começamos a buscar culpados para o nosso cansaço, quando na realidade a resposta está dentro de nós. O que precisamos, antes de qualquer coisa, é de um coração quebrantado. Deus não rejeita um espírito quebrantado e contrito, como nos lembra o Salmo. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. Quebrantar-se diante de Deus é um ato de rendição, mas também de cura. Quando permitimos que nosso orgulho seja desfeito, encontramos espaço para o verdadeiro alívio. Quando deixamos de lado a necessidade de controlar tudo e todos, abrimos espaço para que Deus nos renove. Isso não significa que as lutas da vida irão desaparecer, mas que, ao invés de enfrentá-las sozinhos, teremos a força de Deus ao nosso lado. O arrependimento é uma chave fundamental nesse processo. Arrepender-se não é um ato de fraqueza, mas de sabedoria. É reconhecer que, em algum momento, nos desviamos do caminho certo, que permitimos que a raiva, o orgulho e a amargura nos afastassem daquilo que é bom. Quando nos arrependemos, abrimos espaço para o perdão, tanto o de Deus quanto o nosso próprio. E esse perdão tem o poder de restaurar aquilo que foi quebrado, de aliviar o fardo que nos consome.
Se você se encontra cansado, desgastado pela vida e pelas suas próprias lutas internas, lembre-se de que há esperança. Não há cansaço tão profundo que Deus não possa curar. Não há peso tão grande que Ele não possa carregar. Mas para isso, você precisa permitir que Ele entre em seu coração. Permita-se ser quebrantado. Permita-se reconhecer que não pode fazer tudo sozinho. Deus nos ensina que a verdadeira força está na dependência dEle, na humildade de reconhecer que somos falhos e precisamos de sua graça. O orgulho nos esgota, a ira nos corrói, mas o quebrantamento nos liberta. Quando nos curvamos diante de Deus, encontramos descanso para nossas almas. Como Jesus disse: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Mateus 11, verso 29. O descanso que tanto buscamos não está em mais conquistas, em mais controle ou em mais força. Está na mansidão, na humildade e na entrega total ao Senhor. A paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, verso 7. Vem quando abrimos mão do orgulho e da raiva e permitimos que Deus restaure o que está quebrado dentro de nós. Portanto, se você sente que está constantemente cansado, pare por um momento e reflita. O que está carregando que não deveria? O que está tentando controlar que na verdade precisa entregar? Busque a Deus em oração. Permita que Ele te mostre onde o orgulho tomou conta e onde o perdão precisa entrar. Lembre-se de que, na jornada da vida, o cansaço faz parte do caminho, mas o fardo não precisa ser carregado sozinho. Deus é aquele que nos sustenta, que alivia o peso e que nos conduz à paz verdadeira. Aceite o convite de Jesus, renda-se ao seu amor, e você verá que mesmo em meio às lutas, sua alma encontrará descanso. Eu sou o Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Rick Olli Reflexões. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu a criei com muita dedicação e carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal Rick Olli Reflexões e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.